Boa noite. Deus abençoe a todos. Eu queria que você pudesse pegar a sua Bíblia aí agora e abrisse então em Romanos capítulo 12. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Romanos capítulo 12. Jean, eu te mandei 3 imagens, aí eu vou precisar agora no início. Você entrega lá atrás. E depois o site, a ordem vai ser essa, tá, Jean? As 3 fotos e depois o site. Olha só, antes de nós começarmos, nosso tempo aqui na frente, ele é pequeno. Então, a gente não consegue fazer tudo o que precisa. Não dá para atender todas as necessidades. Então, por exemplo, a gente ficou lá com os desbravadores hoje, tivemos que parar para almoçar, né? Porque senão a gente ia ficar mais tempo. E não deu para falar tudo que precisava ser dito. Então, tinha coisas para serem colocadas, mas não dava. Então, para fazer ferramentas, para colocar as pessoas para terem as técnicas, a ferramenta da mudança, ela precisa ser em outro momento. Aqui na igreja, o que a gente vai fazer com vocês, na realidade, é dar o primeiro passo e abrir para que você entenda que pode fazer algo que vai levar à transformação. Aqui é para que você tenha o contato espiritual. Então, antes de eu entrar na parte espiritual, eu gostaria de mostrar para vocês, alguns estão me perguntando, como é que a gente faz mudança, como é que a gente olha. Então, o que eu costumo fazer? Uma forma de você poder ter acesso a coisas que vão te ajudar. Então, o primeiro deles, pode projetar, pode ser esse de mulheres. Eu não trago, como eu falei, eu tenho vários livros lá. Os livros que nós fazemos, eles são como ferramentas. Cada livro tem um objetivo. Então, por exemplo, o primeiro livro que ele está mostrando, eu devo ter uns 5 ou 6 exemplares lá atrás. Para que esse livro foi feito? Ele foi criado para que, quando a mulher estivesse lendo, ela visse histórias que a motivasse a fazer a mudança. Então, nesse livro, não vai ter assim ele não é focado para ter técnica, ele é focado para que você tenha esperança. Então, a pessoa lê e ela se enche de esperança. São vários capítulos, cada um contando uma história em uma área, para mostrar que dá para você mudar todas as áreas da sua vida. O único homem desse livro sou eu. Eu sou o coordenador do livro. Então, sou bendita e o fruto entre as mulheres. É porque eu me especializei trabalhando com mulheres. 80% das pessoas que eu atendo são mulheres. Então, eu sou mesmo uma exceção à regra, né? Eu sou um homem que atende mulheres e faz as transformações. Então, esse livro que está aí, que você está vendo, se você... na internet, lá você deve gastar em torno de uns R$70 para estar trazendo ele até a sua casa, e o preço dele. Se você for pegar, lembrando que a gente deve ter uns 5 ou 6, eu tirei uma parte do autor, do coordenador, e você vai estar pegando mais o frete e o custo do livro. Então, no lugar de você pagar 70, você vai pegar lá atrás a R$40. Tá bom? É o preço mais barato que eu consigo colocar, para poder ajudar aqueles que querem fazer, porque eu não consigo atender todo mundo e não é todo mundo que vai conseguir fazer atendimento comigo. Então, esse é o primeiro. Segundo, passa para o Estressadas. Esse livro, para mim, foi... Pode pôr de vendas, aí eu ponho de homens. Abre aí. Esse daí já é técnica. Então, ele também é mais ou menos uns 70. Lá atrás, eu acho que eu tenho 2 deles, ou 3. Ele serve para vendedores. É técnicas de vendas. Você vai ver ali como faz roteiros de vendas. No meu caso, por exemplo, eu vou te mostrar como fazer um processo dentro da empresa. Então, aqueles que são gestores de vendas, empresários, esse livro vai para essa parte. Mas deve ter 2 ou 3 ali só, tá bom? Agora, o meu xodó, então esses dois 70 está saindo a 40. Está lá atrás, aí eu não vi onde que a esposa do pastor, a Carol, ficou para colocar, mas vai ficar em algum local fora ali.
Depois ela... Na saída. Vai estar na saída ali, aí você pode ir lá. Lembrando que são poucos. Esse daqui é o último, foi um dos penúltimos, nós lançamos agora, em julho, se eu não me engano, julho ou agosto. E esse livro, para mim, é uma pérola. Nós somos em 33 coautores. De novo, sou o único homem. E as coordenadoras pediram para que eu falasse sobre um tema que as coordenadoras viraram para mim: Marcos, esse tema aqui, você tem que falar, porque você é a pessoa que gosta de estudar e estudou muito sobre isso. Então, eu fiquei para escrever. Então, nesse livro, você pega a mulher, coloca a mulher no centro e trabalha todos os estresses da mulher, todos. Como é que eu resolvo o estresse com meu esposo, com meu filho, no meu trabalho? Como é que eu faço casa, trabalho? Como é que eu vejo beleza? Todos, tudo que você falar de estresse foi colocado. E no meu caso, o único homem, eu estou falando sobre o orgasmo feminino. Tudo aquilo que pode atrapalhar o orgasmo da mulher. Ficou para que eu pudesse escrever sobre isso, já que eu trabalho com a parte de terapia sexual. Então, esse livro, para mim, é um xodó, porque foi o último, nós somos em 33, e ele não é histórias, ele é ferramenta. Você vai ler e vai falar bem assim, como eu resolvo isso? Aí lá vai estar assim, faz isso, 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 isso. No meu caso, por exemplo, eu vou colocar todos os pontos que atrapalham, os pontos que mais atrapalham o estresse, a mulher gera o estresse e não chega ao orgasmo, eu vou citar cada item, e desse item a pessoa tem uma ferramenta de como destruir aquele estresse. Ficou claro? Então, os 3 estão lá atrás. Esse daqui, ele sairia quase a R$90. Lá atrás eu consegui baixar, ele está saindo a R$50 para quem quiser pegar. Você pode pegar, doar, fazer o que você quiser, tá bom? Está lá atrás, fique à vontade. É uma forma de eu poder ajudar quem quiser ter mais ferramentas. É a forma mais barata de eu conseguir ajudar. Outra forma que você tem de ajuda. Coloca o site para mim, Jean. Você pode ir lá no site, e lá no site você tem mais de 20 cursos gratuitos. Você não vai pagar um centavo. Você vai entrar no site, desce um pouquinho, Jean. Aí você vai descer, pode descer. Primeiro vem os pagos, pode descer. Aí, próximo, isso. Cursos gratuitos. Você vai clicar no botão rosa ali, ou vermelho, isso, que virou preto quando põe em cima. E agora você tem 20 cursos. Gente, em todas as áreas que você imaginar. Agora eu quero pontuar um primeiro. Ali tem na área de vendas, tem a parte bíblica, tem sobre alimentação, tem mulher plena, que é atividade física, emocional. Ali tem na área de vendas, palestras. Ó, deixa eu ver se consigo ler. Ó. Pare de viver só para pagar contas na área de financeiro. Reprogramação de crenças é uma sessão que eu faço lá para reprogramar a crença financeira. Pode descer. Aí fala sobre orgasmo, relacionamento. Desce, pode descer. Agora vem a parte profissional. Como criar palestra, construir eventos, liberdade financeira. Gente pensando que liberdade financeira é ser rico, e não é. Liberdade financeira é você entender trabalhar com dinheiro. E você pode ser livre tendo salário fixo. Você pode ser livre ganhando R$1.200, R$1.500, R$1.600 por mês. Você só precisa aprender a lidar com o dinheiro, trabalhar aqui. Dinheiro é mentalidade. Você tem que mudar a sua mentalidade para o dinheiro trabalhar por você. E você está livre. Como? Vai lá e assiste. Cada curso desse é em torno de 3. Não é cursinho que eu vou lá para fazer 20 minutos para te vender um negócio, não. É conteúdo, é para transformação. Ok? Então, tudo isso que eu te mostrei é gratuito. Agora, já vai lá em cima, o primeiro. Alguns me perguntaram assim, Marcos, isso, primeiro, entenda suas emoções. Se você puder deixar ele bem em destaque, o que vai acontecer? Alguns estão me perguntando assim, Marcos, como é que eu sei, como é que você pode atender? Posso, da seguinte forma, você vai entrar no site e vai fazer esse curso,
que é uma sessão de R$300 que eu estou te dando de presente. Aqui você vai saber se você está em desequilíbrio emocional. Aqui você vai saber se você já está indo para uma doença psicossomática. Então, fazendo o diagnóstico, eu sei exatamente qual o processo que você precisa. Se você vai precisar de 8 sessões, de 10, de 12, se você vai ficar comigo 2 meses, 3 meses, se você faz comigo, eu faço com um aluno, né? Um aluno formado, evidente. Então, assim, se você quer compreender suas emoções e saber se você está desequilibrado emocionalmente, eu estou te dando um presente, 0800. Entra no site, vai lá e olha. Lembra de um detalhe. Eu vou fazer uma leitura bíblica e vamos entrar no sermão agora. E sabe o que sempre me mostra? É que a gente vai nos lugares, todo mundo quer mudar de vida. Todo mundo fala que quer mudar. Aí a gente dá o presente, fala, entra lá. A pessoa não faz. Em outras palavras, a pessoa diz que quer mudar, mas ela não paga. Aqui é só tempo para ela começar a fazer a mudança dela. Então, lembre-se que hipocrisia, lembre-se das palavras que nós utilizamos. Não adianta você reclamar, não adianta você falar que quer mudar, se você não fizer nada para que essa mudança aconteça. E hoje, no sermão, a gente vai falar sobre isso. Então, alguém me perguntou, como é que é? Então, vocês têm ferramentas através de livros, tem os livros gratuitos, evidente, vai lá e olha as formações, eu não vou ficar falando aqui de cursos que eu vendo, você entra lá e olha, tem formação em várias áreas, Deus abençoe, tem várias áreas, financeira, emocional, para você se formar como terapeuta ou como coach, tá bom? Entra lá e olha, dúvidas, lá no site você clica e vai falar direto comigo. Tem a área comercial, mas muitas vezes vem para mim, porque de manhã eu atendo as pessoas. De manhã sou eu que atendo. À tarde você vai falar com a área comercial, mas de manhã sou eu que atendo. Então, se você quer falar comigo, entra lá, manda mensagem, que eu separo de manhãs para atender as pessoas que entram em contato com o Instituto. Eu penso o seguinte, se a escola é minha, eu quero ter contato com os clientes, eu quero ter contato com os meus alunos. Tá bom? Então, eu tiro para fazer isso, para atender pessoas. Expliquei, aí porque tem várias pessoas entrando em contato, e eu ficar explicando para vários... Teve uma pessoa que me mandou agora, eu estava indo tomar banho. Eu falei, você vai para a igreja? Vou. Eu vou explicar na igreja. Tá bom? Então é assim que eu trabalho. Você vai vir, tem os livros, tem os cursos gratuitos, e que é aquele que está na tela, é o que você precisa fazer para você mandar o mapeamento para mim. Você vai bater uma foto do teste, do mapeamento, e vai mandar para mim. Tá bom? Manda para mim, você não vai mandar... Está lá, está o meu número lá. Você vai ter o meu número lá, tá? Beleza, então agora eu queria fazer uma oração contigo e gostaria de fazer leitura bíblica. Vamos orar? Feche teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos em Tua presença. Queremos sentir Sua presença, sentir a Tua voz, sentir Seu Espírito falando aos nossos corações. Que a Sua palavra nos mostre aquilo que precisamos fazer e que este culto, que essa adoração seja para mudar as nossas vidas. Que a cada dia possamos ser transformados para chegarmos mais perto de Ti. Seja conosco, nos abençoe, lhe pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Romanos 12, o verso 1 e 2. Romanos 12, o verso de 1 e 2. Enquanto vai ser projetado o texto ali, para a gente poder ir lendo, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Ontem e hoje, eu conversei com as pessoas como é que funciona o processo de mudança. Como é que eu mudo quem eu sou? E a gente faz a mudança da seguinte forma.
nós temos uma visão diferente. Eu olho as coisas de forma diferente. Eu começo a olhar para as coisas de forma diferente. E aí, eu queria que você lesse junto comigo, para você entender o que o apóstolo Paulo diz para a gente. E depois eu vou colocar na parte prática, tá bom? Então vamos lá. Romanos 12 começa dizendo assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como que, irmãos? Sacrifício vivo, santo e que é o culto. Então, o culto que você dar a Deus, então hoje à noite, se você quer dar um culto racional, se você quer entregar racionalmente a Deus, você precisa apresentar o que para Deus? Um sacrifício, o quê? Vivo, santo e o quê? Agradável. Aí vem a pergunta, aí eu poderia perguntar para Paulo assim, mas Paulo, apóstolo Paulo, eu não entendi. Como que eu posso me apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como que eu posso ser esse sacrifício? Como eu posso fazer isso? Eu quero fazer isso, mas como fazer isso? Eu não sei como fazer. Próximo verso, verso 2. Ele explica como fazer isso. Como eu consigo fazer isso? Então vamos lá, Romanos 12, verso 2. Olha só o que está lá. Você tem outra versão? Eu gosto da versão onde fala não vos conformeis. Mas também pode ser essa. Deixa, vai lá, pode voltar. Pode colocar essa aí mesmo, tá bom. Verso 2. 2, tá bom, tá bom. Tá bom, ok. Essa tá ótima. Como é que é, gente? Como que o apóstolo Paulo fala que eu tenho que fazer? São 3 passos. Qual é o primeiro? Vamos ler juntos? E não conformados com este... Então vamos parar por aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer para poder entregar o sacrifício a Deus, para que eu possa entregar o meu corpo santo e agradável ao Senhor, de um culto racional, a primeira coisa é o quê? Eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar que eu estou com medo. Eu não posso me conformar que eu não tenho talento para pregar. Eu não posso me conformar que o meu casamento está com problema. Eu não posso me conformar com o que o mundo está dizendo. A primeira fase, a primeira parte é: eu preciso entrar em confronto com o mundo. Eu não posso aceitar o que o mundo diz que tem que ser feito. Se o mundo está falando que não tem solução, eu não vou aceitar isso. Se o mundo está dizendo que o casamento não é uma obra divina e que você não pode ser feliz no casamento, você não pode se conformar com essa fala. Você não pode se conformar. Se o mundo está dizendo que você tem que agir assim, 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 não se conforme com isso. Não, você vai ter liberdade sexual. Mas se Deus está falando, olha, não se conforme, então eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar, por exemplo, o mundo dizendo que eu nasço assim e que eu vou morrer assim. Não posso. Não posso, porque isso não é verdade. Porque eu estou tirando de mim a coisa mais preciosa que Deus me deu. E o que foi mais precioso, irmãos? Mais do que a vida, o que é mais importante que a vida é o livre-arbítrio.
é você escolher. Você já pensou o que é uma vida de escravo? Você já pensou como muitos irmãos nossos, humanos, pessoas sofreram como escravos? E aqui eu não estou falando os escravos que vieram da África. Não, eu estou falando de todos os povos que foram escravizados. Brancos, negros, amarelos, todos, homens, mulheres, crianças. Eles não podiam decidir nada. Nem o que eles comiam, onde eles iam, o que eles iam fazer. Era uma vida miserável. Então não é só vida, é o livre-arbítrio. Você escolhe o que você vai fazer da sua vida. Então, se o mundo diz, não pode, não dá, não se conforme. Numa outra passagem que estava lá, olha, ó, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. A outra versão ele colocou assim, não vivam de acordo com o padrão desse mundo. E se for pegando outras versões, toda hora está dizendo o quê? Não se conforme. Está com medo de fazer a mudança? Não se conforme. Acha que você não tem talentos? Não se conforme. Lembra que eu já contei para vocês que eu achava que eu não podia fazer o que eu faço hoje. Hoje eu vivo de palestras. Hoje eu vivo do meu conhecimento. Eu achava que não podia escrever. O ano que vem eu vou estar entre as 10 pessoas no Brasil que mais escrevem na minha área. Eu vou estar entre o que tem mais, os 2 que mais escrevem, tem 40 livros. Tem 40 livros lançados. O ano que vem eu vou estar, no início do ano 24, até o final do ano eu vou estar com 30 livros. Agora isso criou o ano passado, quando Deus tocou e falou, eu quero mais de você. Eu lançava um livro por ano, tinha 6 livros lançados. O ano passado Deus veio e falou, eu quero mais, eu quero mais. E aí eu lembrei sempre disso. Eu não posso me conformar. E eu falava, mas eu lanço um livro por ano. Eu não fazia nada antes, agora eu lanço um livro por ano. E aquela coisa ficava dentro de mim. Mais. Então eu não posso me conformar. Já fez muito por essa igreja, já fez muito pela sociedade, Deus está falando para você, não se conforme. Quem vive de passado é museu. Marcos, eu ajudei a construir essa igreja. Ok? A igreja foi construída. A partir de agora você tem outra missão. Não me interessa a sua idade, não me interessa quem você é. Se Deus está te chamando, você tem que levantar e falar, eu vou. Não se conforme. Segundo passo. Vamos continuar lendo. Coloca aquela primeira que você colocou. E não sede conformados com este mundo, mas sede o quê, irmãos? Transformados, mas transformados como? Pela renovação da vossa mente ou do seu entendimento. Perceba uma coisa então, Deus está dizendo para você assim, eu quero que você vá lá e transforme a sua mente. Por favor, me diz uma coisa, ali está dizendo assim, que Deus vai vir para transformar a sua mente? É assim que está escrito ali? Não. Paulo está dizendo assim, você quer entregar um culto agradável a Deus, você quer entregar o seu corpo santo, você quer entregar um culto racional, então, primeira coisa, não se conforme. Segundo, vá transformar a tua mente. É você que tem que se levantar e ir lá mudar a sua mente. É você que tem que fazer leitura, é você que tem que ler a Bíblia, é você que vai ter que ler livros que tem a ver com a sua área para transformar. Eu não estou bem, o meu casamento não está bem, então levante daí e pegue conhecimento para mudar a tua vida. Não é só não se conformar e vir para a igreja falar do que o diabo fez na tua vida. Muitas igrejas no culto de quarta-feira não é um culto de adoração. O início do culto é um culto de adoração, sim, mas ao diabo. E você já deve ter visto isso. Chegou uma pessoa na igreja
E ela já vem cabisbaixa, porque no passado era um culto de oração. Aí ela chega cabisbaixa, aí chega a segunda mulher, a segunda pessoa. Elas começam a conversar, uma vira para outra. Você não sabe o que eu estou passando lá em casa. Nossa, essa semana foi uma provação. Aí a que chegou, ela em casa também não. Aí chega a terceira. E quando ela chega, já começa a ouvir que elas estão falando de provações. Se eu estiver falando mentira, você me corrige. Quando a terceira chega, ela começa a ouvir, aí ela vai chegando já dizendo assim, vocês não sabem de nada, vocês têm que ver um inferno que eu estou vivendo. É uma querendo falar do inferno pior que a outra. Só uma pergunta. Estão falando de quê? Estão falando das bênçãos de Deus ou da atuação do diabo? Estão adorando a Deus ou adorando o diabo? Ah, não venha me falar que... Ah, não, é porque eu venci a provação. Você perde mais tempo falando da provação do que da bênção. Isso não é transformar. Isso não é se conformar. Não se conformar tem problemas, mas eu quero a bênção. Se ele venceu na cruz, se ele disse que todo o poder me é dado no céu e na terra, portanto ide, levante e mostre como deve viver. Se ele disse que eu podia viver em plenitude, em todas as áreas, eu tenho que levantar e viver. Se eu sou o sal da terra, se eu sou a luz do mundo, eu sou o exemplo. Sabe por que nós não temos uma igreja repleta? Porque eu e você não temos coragem de fazer o que a Bíblia manda fazer. Porque lá atrás os homens falavam bem assim, olhe para mim. Os apóstolos e discípulos não mandavam olhar só para Cristo, não. Não vem com essa história, não. Isso não é bíblico. Biblicamente, os homens de Deus diziam o seguinte, você quer seguir a Cristo? Olhe para mim, porque eu olho para Cristo. Por quê, irmãos? Porque as pessoas precisam de exemplos. As crianças crescem vendo exemplos. Eles olham para você, olham como você faz e eles repetem. É ou não é? É verdade ou não é? O fruto não cai longe da árvore, irmãos. O seu filho é fruto daquilo que você ensinou. É o fruto. Então são 3 partes. Primeiro, não se conformeis. Segundo, transformai-vos. Terceiro, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer viver o sonho de Deus para a sua vida? Você quer viver um casamento como Deus sonhou para você? Você quer viver como empresário o que Deus sonhou para você? Você quer viver como homem, como adolescente, como jovem, como mulher? Você quer viver o que Deus quer para você? Então você tem que fazer os 2 primeiros passos. Aí você pode falar, Marcos, como que é isso? Vamos lá. Eu quero te mostrar algo. Eu quero te contar uma história. Um jovem se converteu nessa igreja com 17 anos. Começou a seguir a igreja e participar, estudar, único adventista da família. Todos os conflitos que você pode imaginar. Todos os conflitos. Chegar na sexta-feira, ter que ir para o quarto para colocar a Rádio Novo Tempo ou algo que pudesse escutar da igreja, porque a casa, dentro do seu lar, estava televisão ligada, Globo, tal, música, e ele tentava se isolar para na sexta-feira fazer o culto dele sozinho. Muitas vezes saía de lá para ir para a igreja e para os eventos da igreja. Esse jovem sentiu no coração que precisava fazer teologia. Foi chamado para fazer teologia, só que não tinha dinheiro. Então, no decorrer daquele ano, ele mandou uma carta para o IAN, pedindo uma bolsa para que ele pudesse trabalhar na escola, ficar o ano inteiro trabalhando na escola, e com o trabalho dele pagar a faculdade. Você manda a carta, o processo normal, você mandava a carta no passado, e no meio do ano, até julho, você recebia uma resposta dizendo que você tinha sido aprovado ou não. Isso funcionava em todas as escolas adventistas.
O nome muda-se lá no IAN, o nome era Industriário. Ele mandou a carta não chegou resposta nenhuma em julho. Foi passando os meses, ele estudando, ele indo, fazendo as coisas. Quando chegou em outubro daquele ano, ele estava fazendo aniversário de batismo. Ele estava com 2 anos de batizado. Um bebezinho, 2 anos de batizado. E quando ele estava com 2 anos de batizado, e orando a Deus, pedindo a Deus a orientação, ele sentia muito que ele tinha que ir fazer teologia, para estudar mais a Bíblia. Fez o aniversário de batismo. No final daquele mês, a mãe dele fazia aniversário mesmo, no dia 28 de outubro. Só que alguns dias depois que ele fez o aniversário dele de batismo, e ninguém da família o apoiava para ser adventista, para ser cristão adventista, a mãe dele foi fazer um exame e apareceu que estava com câncer no seio, e esse câncer estava avançado, e tinha que amputar o seio muito rápido. Em coisa de 2 dias foram feitos tudo que tinha que ser feito e foi amputado o seio daquela senhora. Ele ficou muito abalado, muito abalado. Mas sabe o que mais abalava? É porque a mãe dele ia até ele e dizia assim: você viu o presente que o seu Deus me deu? Imagina para aquele jovem recém-batizado, com 19 anos, começar a escutar, 19 para 20 anos, começar a escutar da própria mãe, que era o ser que ele mais amava, que o ser que ele adorava e ele amava tinha dado um câncer para ela. Já pensou o que é isso? Mas teve algo a mais. No decorrer daquele mês, uma semana depois, então, em uma semana, no início, batismo, do dia 4 de outubro, aniversário de batismo. Na outra semana, ficou sabendo que a mãe e já amputou o seio. Na outra semana, adivinha o que acontece na vida daquele homem, daquele rapaz? Chega a carta do IAN. Pode preparar suas malas, pode deixar a sua família aí e venha ficar aqui conosco durante o ano, porque você foi aprovado como industriário. Você vai trabalhar aqui durante o ano todo e você vai fazer teologia. Você só tem que passar na prova. Olha a aprovação. E agora? Só que tinha um outro problema. Sabe qual era o outro problema? Como agora ele ia mostrar essa carta para a mãe? Como ele ia dizer isso para a mãe? Então ele ficou com a carta. Mas Deus toda hora ia lá e batia e falava, mostra. Batia e falava o quê? Mostra. Sabe o que é não se conformar? É que todo mundo diz que você tem que fazer uma coisa, mas o seu coração, Deus vem e fala, vá por aqui, faça isso, cante, levante, assuma o teu medo, vá até lá. Ele não está perguntando o sentimento que você tem, ele está pedindo para você levantar e ir. E se você quer a bênção, você precisa transformar a tua mente como? Levanta e anda. Mas Marcos, eu sou paralítico. Anda! Marcos, eu não enxergo. Levanta e anda. Ele vai fazer você enxergar. Só que você tem que levantar e fazer o que ele pede. Você não pode se conformar. Com muito sacrifício ele mostrou a carta. A mãe pegou, olhou, e ele começou a esperar a mãe detonar em um sermão. E ele tomou um choque, porque a mãe, depois que leu, perguntou para ele assim, você está indo para fazer teologia? É a sua profissão? Sim, será, pastor depois. Você vai.
eu vou arrumar o dinheiro para você ir. Você vai. E comprou a passagem. O jovem não acreditou naquilo. Sabe aquele filhinho de mamãe que vivia debaixo da saia da mãe? Lembra? Já viram isso? Caçulinha? É assim, é aquele jovem. E ele tomou um choque. E a mãe falou, você vai. E agora veio outro problema. Porque ele estava estudando para passar na UFES, e lá na UFES ele tinha escolhido espanhol. E o ano inteiro, e os anos ele estava estudando espanhol, mas a prova lá no IAN era de inglês, e ele não sabia falar nem o verbo to be. Tá bom? Doutrina agora, vou estudar doutrina, e deixo a prova de inglês de lado, lá a gente vê o que arruma. A mãe mandou, outubro, novembro, dezembro, 1º de dezembro, ele estava na escola. Ele entrou no portão do IAN. Entrou no portão, 15 dias trabalhando na horta, machucando as mãos, se machucando todo, mas lá foi fazer no dia, um dia antes da prova. No sábado à noite, ele liga para a mãe, aí ele cansado, a prova ia ser no outro dia. A mãe do outro lado vira para ele e diz assim, olha, você vai passar amanhã? E aquele jovem não sabe de onde veio, mas veio uma voz e ele simplesmente disse, eu não vim aqui para ser reprovado, eu vim aqui para passar. Aí a mãe dele falou uma frase que ele nunca mais esqueceu. A mãe dele virou para ele e disse assim, tá bom, então eu queria que você soubesse o seguinte, se amanhã você for aprovado na prova, fizer uma boa prova, e na segunda ter o resultado, você for aprovado, no domingo que vem, eu estou me batizando lá na sua igreja. Aí o jovem virou para mim e falou, não, mãe, você não entende, na igreja adventista não é assim, você tem que estudar a Bíblia, e aí sim tem o batismo. Ela falou, não, você é que não entende. Você lembra quando você me deu a carta? Você lembra quando eu falei para você ir fazer teologia? Pois bem, naquele mesmo dia, eu liguei lá para a sua igreja, e todo dia que você sai, um casal da sua igreja vem estudar aqui. Eu estou estudando a Bíblia desde aquele dia. E coloquei uma prova para Deus. Se você passar, eu me batizo. E eu já preenchi a ficha. Já está tudo certo para o meu batismo. Mas eu só vou descer as águas batismais se eu tiver certeza que você passou. Você já pensou o peso disso agora? Mas você sabia que naquele ano tinham 5 candidatos para uma vaga? Agora imagina ele não saber nada de inglês. Nada. Ele não sabia nem ler a prova, ele não sabia o que estava perguntando nas questões. Domingo chegou, começou a fazer a prova, veio a prova de inglês. Pegou a prova, lembrou do batismo? Não se conforme. Aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Aquilo que você não pode fazer, Deus fará por você. Porque se Ele te mandar, Ele vai junto. Se você não é capaz, Ele te capacita. Se você não sabe o que falar, Ele vai te dar as palavras para falar. Mas Ele nunca levantará você. Porque o levantar para ir começar é seu. O tomar a decisão de ir é seu. O não se conformar é seu. O se levantar para ir lá e transformar a tua mente é sua obra.
Não ponha nas mãos de Deus aquilo que é seu. Agora, aquilo que não pode, aquilo que não dá, Ele faz por você. A prova foi feita. A prova foi feita da seguinte forma. Ó, tem uma questão aqui. E aqui tem A, B, C, D e E. Qual eu marco? C. Tem essa questão aqui. A, B, C, D e E. Anjo, qual questão? A, C, D, E. Foi o primeiro que terminou a prova. Porque ele não leu nada. Foi o primeiro a entregar a prova. Entregou a prova e saiu. Na segunda-feira ele foi ver o resultado. Resultado estampado. Alguns já devem ver, vai estampado assim na parede. Aí ele foi lá no final. Né? Porque você viu como é que ele fez a prova, né? Foi lá no final. E para o desespero dele, ele foi andando, 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 e o nome dele não estava. Chegou na primeira folha. Os primeiros lugares. E o que você acha que tinha lá? Estava escrito Marcos Martins de Oliveira. O meu nome estava lá. E lá eu vou chegar e vou conversar com o meu anjo. E perguntar para ele se ele errou de propósito as duas questões, ou ele não quis fechar a prova de inglês para não entrar na teologia achando que eu podia muito. Eu quero perguntar isso para ele, porque ele errou duas questões de inglês. Eu quase fechei a prova de inglês. Minha mãe se batizou. E eu não estava aqui. Ela se batizou lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Ataíde, Vila Velha. E eu não vi. Eu não pude estar presente, só vi uma foto. Porque não tinha dinheiro para vir para cá. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Só que você tem que estar pronto para fazer. 2 anos e meio se passaram. Meu padrasto faleceu. E o meu coração disse assim, isso é em julho, eu estava comportando em Mato Grosso do Sul. E chegou a notícia, minha mãe me ligou dizendo, Marcos, o seu Moacir morreu. E aí eu pensei, minha mãe não vai ficar viva mais 6 meses. Em 6 meses minha mãe morre. Ela estava brigando com câncer durante 2 anos e meio. O câncer já tinha vindo para a nuca e para a costela. Tinha feito todos os tratamentos, o da nuca tinha parado, não estava crescendo mais, e da costela ela estava resolvendo. Eu falei, em 6 meses minha mãe morre. Eu abandonei tudo e voltei para Vitória, para ficar com ela. Fui professor de religião no IBS, e eu só saía de casa para dar aula, e depois eu ficava com ela. E no sábado e no domingo eu saía para o culto. O restante, ou eu dava aula de manhã, ou eu ficava em casa para ajudá-la. Por quê? A minha mãe, o câncer, o da nuca, fez com que alguns movimentos começassem a ficar muito doloridos. E para ela levantar da cama, ir para o banheiro, comer, fazer o que fosse para andar, ela levantava dizendo assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o único verso que ela sabia. Só isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu vou dizer, foi muito duro. Porque minha mãe andava, sentia muitas dores, e tudo que ela não queria aconteceu com ela. Como ela sentia muitas dores, eu levava ela para o banheiro, a minha tia entrava, eu ficava segurando a minha mãe, porque ela estava muito gordinha, muito pesada e não conseguia andar direito. A minha tia tirava a roupa dela, eu colocava minha mãe, sentava em uma cadeira, minha tia dava banho, eu entrava, levantava minha mãe, e minha tia enxugava e colocava a roupa. Você já pensou o que é isso para uma mulher? Você já pensou o que é isso para um filho? Mas não se conforme com o mundo. Se transforme. A sua mente tem que mudar.
Você tem que mudar. Você tem que se entregar a Deus. Minha mãe piorou. E no dia 5 de fevereiro, no início de fevereiro, ela foi internada no Hospital Santa Rita. No dia 6 de fevereiro, eu cheguei no hospital. Ela estava lá deitada, não falava mais nada, ficava só na cama. A minha irmã foi embora, eu fiquei. Naquela manhã, de 6 horas da manhã, eu peguei a Bíblia e comecei a ler o livro de Jó. E o livro de Jó era a história da minha mãe. Jó dizia assim: tudo aquilo que eu não queria me aconteceu. E tudo aquilo que minha mãe não queria que acontecesse, aconteceu com ela. Ela precisou dos outros. Ela não podia sair de casa sozinha. Ela, super independente, agora estava numa cama e não conseguia levantar dela. Não conseguia falar com a gente, porque o câncer na nuca começou a crescer de novo. Não dava para fazer mais nenhuma cirurgia, não dava para fazer nenhum tratamento, que já foram feitos todos, e ela estava lá. E naquela manhã, todinha, eu li o livro de Jó, em uma manhã, todo o livro. E quando eu terminei de ler, veio uma coisa no meu coração. A seguinte coisa. Eu virei para Deus e falei: Senhor, a minha mãe precisa de um milagre. Ela precisa levantar. Eu não me conformo do jeito que ela está. Tira o câncer dela e põe em mim. Mas ela não. Ela se converteu agora. Põe em mim, eu sou jovem. E sabe o que eu ouvi naquela manhã? Deus virou para mim e disse assim: se você não escutou Deus, é porque você não quis escutá-lo, que você ainda não permitiu para fazer a mudança que precisa ser feita. Porque toda hora você está querendo guiar a tua vida, e você não pode ser o pastor, você tem que ser ovelha. Você não pode ser Deus, você tem que deixar Deus ser Deus. O seu ego tem que ser diminuído. Você pode ser quem você quiser. Você pode ter os cursos de graduação, pós-graduação, você é muito fera no que você faz, mas na hora que se diz Deus, você não é o especialista. Deus é Deus. E você precisa aceitá-lo, que Ele é Deus. Só isso. Ele é maior que você. Ele sabe o que tem que ser mudado em você. E eu vou te dizer uma coisa, Ele me pediu algo naquela manhã, que foi a coisa mais difícil para fazer. Porque Ele deixou claro para mim. Naquela manhã, início de tarde, era quase 2 horas da tarde. Não tinha almoçado, sem fome nenhuma. Ele deixou claro para mim uma coisa. Ele falou bem assim: sabe por que sua mãe está aí nessa cama? Porque você está orando para ela não morrer. Ela não tem mais o tempo aí. E você tem que orar para ela partir. Ela só vai se você orar. Como fazer isso? Como você abre mão? Era tudo que eu tinha. Era a única pessoa que eu amava completamente. Como é que você abre mão? É isso que você precisa entender. Você precisa abrir mão da tua vida. Você precisa abrir mão daquilo que você acha que é o mais importante. Porque Ele vai cuidar. Que Ele vai fazer. Naquele início de tarde, eu entendi. Ele deixou claro para mim: sua mãe está selada. Sua mãe já está pronta. Agora você tem que abrir mão. Agora você tem que levantar e ser homem.
Você tem que deixar de ser criança que você foi até agora, parar de andar debaixo da saia da mãe agora, e você tem que se tornar homem, porque você tem que ir lá casar, você tem que ir lá ser líder de igreja, você tem que ir lá fazer as coisas, você tem uma obra para fazer. Só que você tem que fazer o quê? Abrir mão. Eu deixei a Bíblia de lado, fiquei em pé e fiz uma oração simples. Eu não lembro mais as palavras, eu lembro só do conteúdo. Não sei de onde vieram as palavras. Eu só sei que eu disse mais ou menos assim: Senhor, cura minha mãe agora, que ela acorde agora, que o câncer vai embora, mas só faça isso se ela continuar selada, se ela continuar salva. Se ela agora está selada, está salva, pode levá-la. Eu lhe permito fazer isso. E você pode pensar assim: nossa, que oração arrogante. É porque você não conhece Deus. Se você conhecesse Deus de verdade, você saberia que Ele escuta a oração, que Ele está do teu lado. Mesmo que você receba um não, você vai entender que Ele está do teu lado. Não é as bênçãos. A maior bênção do cristão não é as bênçãos materiais. Não é o que ele pode proporcionar. Não é a cura. Não é a libertação. Não é nada disso. A maior bênção para o cristão é a presença de Deus. É Ele estar ali com você. Porque se você o sente, você vence qualquer coisa. Você passa por qualquer deserto. Eu terminei minha oração. Eu abri meus olhos. Minha Bíblia ficou do lado. Eu fui até minha mãe. Coloquei a mão no pé dela. E falei com ela: até logo. Te encontro daqui a pouco. Não porque o daqui a pouco era para mim, mas para ela. Tirei a mão do pé dela. Fui ao banheiro lavar o rosto, porque eu sabia que depois que eu lavasse o rosto, eu teria que sair daquele banheiro e dizer para todo mundo que minha mãe tinha sido selada, que ela tinha morrido, e eu tinha agora que mostrar o que era ser cristão. E foi o que eu fiz. Eu lavei o rosto, saí do banheiro, olhei para a cama e já sabia que ela não estava mais lá, porque Deus a tinha tomado. Eu não voltei para ver nada, eu não pedi para ver sinais vitais, nada disso. Eu só saí do quarto para ligar para os meus irmãos, para avisar que às 2h da tarde, no dia 6 de fevereiro, a nossa mãe foi selada e desceu à sepultura. Eu fui até as enfermeiras e falei: olha, vocês podem preparar o corpo da minha mãe. Irmão, você não tem ideia do que aconteceu. O menino virou homem. Naquele dia, parecia que uma mão veio sobre mim. E Deus falou: nada vai te abalar. Nada vai te impactar. E você vai sair para pregar. Eu não chorei. Eu não desabei. Eu liguei para todo mundo. Eu fui ver tudo, cartório, tudo. Eu coloquei as flores, ajudei lá a colocar as flores no corpo da minha mãe. Quando o corpo foi para a igreja, chegou na igreja, os jovens do Ataíde estavam me esperando todos lá. Porque eles achavam que eu ia chegar chorando. E eu não entendo. Porque hoje só de lembrar eu choro. Mas naquele dia, quando eu cheguei na igreja, eles se assustaram, porque não tinha uma lágrima. Eu fiz o velório, eu preguei,
e disse para os meus irmãos e todos que estavam lá que ela estava pronta, que ela cumpriu a missão dela. Agora nós tínhamos que criar vergonha na cara e fazer a nossa missão. Os meus irmãos são da Igreja Católica, e a partir daquele dia eles voltaram muito mais fervorosos para a igreja deles. Eles viveram o cristianismo. As pessoas que estavam lá começaram a perceber: o sangue do justo é semente. E minha mãe era uma das justas. Mesmo que ela não sabia nada, ela não sabia te falar nada da Bíblia, ela só sabia falar um texto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só isso. Mas era testemunha. Porque se você perguntasse para ela, ela ia falar: não, eu sinto Deus. E é só isso. Não teve cura para ela. E por que tem que ter cura? A bênção é a presença de Deus. Agora, se você sente, e se é agora para você mudar, você vai sentir que precisa mudar. O Espírito Santo vai lá para você e falar: muda, transforma, não se conforme. Muda teu casamento, muda a tua vida, muda a tua profissão, muda a tua empresa. Você é luz, você é sal. E lá fora eles têm que saber quem é Deus. E nessa noite eu quero te fazer um convite. O convite é para você criar vergonha na cara e seguir o exemplo dos discípulos, dos apóstolos. E quando você sair por aquela porta, eu queria que você tomasse a mesma atitude deles. Vá lá fora e fale bem assim: você quer saber o que é ser cristão? Olhe para mim. Olhe para mim, porque você vai ver um homem imperfeito. Olhe para mim que você vai ver uma pessoa que briga com o seu caráter. Olhe para mim que você vai ver que eu não sou bom. Olhe para mim e você vai ver as minhas lutas. Mas você vai ver uma coisa: eu sigo a Jesus. E Ele está mudando a minha vida. E se você quer transformação, se você quer a presença dEle, vem comigo. Essa igreja só vai se tornar o que ela precisa na hora que homens e mulheres foram fiéis à bússola. Quando homens e mulheres não se comprarem, não se venderem. Essa igreja vai se tornar o que ela precisa ser quando você se levantar e ser aquilo que Deus quer que você seja. Para de passar maquiagem para mostrar que você é bom. Você não é bom. Você não é bom. Você é igual a mim. Eu nunca me escolheria para ser líder religioso. Eu sei o que eu sou. Mas sabe qual é a bênção? Sabe qual é a maravilhosa pregação do Evangelho? É que Ele me ama. É que Ele te ama. E Ele vai construir em você aquilo que Ele quer. Não é você. Eu não me construí. Eu simplesmente não me conformei. Eu simplesmente permiti e fui buscar a transformação da minha mente para que eu pudesse aproveitar e ver as bênçãos de Deus. O que você vai fazer hoje à noite? O que você vai tomar? Qual é a decisão que você vai tomar? Irmãos, tem gente aqui que me ouviu ontem, de manhã, me ouviu à tarde, e está aqui. Qual é a sua decisão? Sabe o que me dói mais? É que tem gente que ainda está relutante. Não fique relutante. Ele vai transformar você. Mas você tem que levantar e fazer a sua parte. Você não pode ter medo. Você não pode ouvir o diabo. Porque essa é a história. Quem você escuta? O diabo ou Deus? Você será transformado. De verdade. Eu queria que você pensasse o que você vai fazer. Tem música, não tem?
Sabe o que vai acontecer agora? Eu não sei qual é a música, mas eu sei que Deus preparou essa música para você e para você tomar uma decisão. E nesse momento agora, eu não tenho mais tempo. A decisão é sua. No decorrer da música, eu vou te pedir uma coisa. Se você estiver precisando muito, se você sente que essa mensagem é para você, mas que está doendo muito, que você não tem força para fazer a mudança, eu vou te falar para você dar um passo da fé. Só faça o passo da fé. O meu passo foi, Senhor, foram vários, mas naquele dia, o mais importante para o menino virar homem, foi dizer, Senhor, eu abro mão. Eu orava por minha mãe todos os dias, durante 2 anos e meio, pela cura, e ela não veio. E uma oração só, Senhor, pode levá-la. Ele ouviu. Se está doendo muito, está na hora de você mudar a oração. Só que você tem que abrir mão. E se você precisa de algo, uma porção dobrada para fazer isso, eu vou te pedir uma coisa. Mostra para Deus que você quer mudar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Mas não é para vir todo mundo. Só venha se você sentir que precisa dar um passo de fé. Se você está aqui e precisa do batismo, você não se batizou. Se você está afastado da igreja, ninguém sabe que você está afastado. Eu te espero aqui. Renove, mude, entregue-se e viva a transformação. E no final eu quero orar com você. Que essa música seja os anjos de Deus falando ao seu coração. Que os anjos cantem agora junto, para que você possa tomar sua decisão. Que Deus te abençoe. Eu vou estar orando por você. E eu vou estar te esperando para você tomar uma decisão, para orar aquela oração que você não quer fazer. Mas é aquela oração que é necessária fazer. Eu estou te esperando aqui na frente. Teus pés, eu quero estar, meu Jesus, contemplando o teu rosto e o teu olhar de amor, e abraçar-te com ternura, como sempre fazes tu. E dizer-te que te amo, como me disseste tu. Quero servir-te, Jesus, como me ensinaste tu. Minha vida te entrego, como me Pode cantar junto com a gente.
rendido aos teus pés, eu quero estar, meu Jesus, contemplando o teu rosto e o teu olhar de amor, e abraçar-te com ternura, como sempre fazes tu, e dizer-te que te amo, como me disseste tu. Quero servir-te, Jesus, como me ensinaste tu. Minha vida te entrego, como me entregaste tu. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento lá no céu que o Marquinhos, como era chamado, vai se apresentar para a mãe dele como Marcos. E vai apresentar a esposa que Deus deu a ele. E vai apresentar os filhos. E pior que agora não é só mais filhos só, né? Os filhos. A filha já casou. A família está crescendo. E é bom. Estou chegando aos meus 50 anos. 30 anos de igreja, de conversão. Eu vou te dizer uma coisa. Eu já chorei muito. Eu já fui abandonado por muita gente. Mas em 30 anos, nunca faltou a presença de Deus. E Ele me fez fazer tudo diferente, porque Ele estava ali. Eu senti o toque dEle. Que Ele toque você agora. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nesse momento agora, por causa do sangue na cruz do Calvário, como nação santa, como sacerdócio real, não porque nós mereçamos, mas agora cheios do Teu Espírito, cheios da coragem e força que vem da cruz. Invocamos o nome, o único nome que pode ser invocado para transformar vidas. Que Jesus agora toque através do Espírito Santo em cada um que está aqui e que nos ouve. Que possamos agora nos entregar em espírito e alma a Ti. Cuida de nós. Muda nossa mente, nos ajude a não nos conformarmos. Nos ajude, Senhor, a buscarmos o conhecimento para transformarmos quem nós somos. Nos dá o poder para isso. Unja nossos lábios. Que como fez com os profetas do passado, que agora a brasa viva possa sair do seu altar e tocar os lábios de cada um que está aqui. Que possamos sair aqui como mensageiros de Ti. Possamos falar com ousadia, com poder. E que as pessoas possam sentir a Tua presença. Usa-nos conforme instrumentos Teus. Como nação santa, como sacerdócio real.
Agora invocamos o Teu nome para que Seu Espírito venha para visitar aqueles que vieram à Tua igreja nessa noite. Toque nos membros dessa igreja, na liderança dessa igreja. Toca e cuida da família pastoral. Que juntos esse exército possa mudar essa comunidade. Agora, Senhor, também como nação santa, como sacerdócio real, pedimos a Tua bênção especial e a Sua presença para aqueles que estão aqui, que se levantaram de uma forma ou outra e vieram à frente, ou neste momento, elevam Teu pensamento a Ti, dizendo: Senhor, socorre-me, cura-me, transforma, usa-me. Senhor, que neste momento a nossa oração possa ser concluída com a transformação e a certeza da Tua presença. Que o Senhor toque, porque o Senhor prometeu. Não porque somos bons, mas porque o Senhor é bom. Não porque mereçamos, mas porque o sangue que foi derramado na cruz nos comprou o direito de falar contigo nesta noite. E é neste sangue, é nesta vida, é neste nome, no nome de Jesus, que nós invocamos e pedimos a bênção, a cura, a restauração, a iluminação e a bênção para sermos pessoas diferentes. Mas, Senhor, nós queremos terminar essa oração dizendo da nossa felicidade, da felicidade de senti-lo nesta noite. Muito obrigado. Não somos nada, mas o Senhor nos ama de uma forma incondicional. Muito obrigado por esse amor. Entregamos as nossas vidas, entregamos as nossas famílias, entregamos essa igreja, essa liderança, a família pastoral, nas Tuas mãos. Cuida para nós, porque nós não sabemos cuidar. Guia, porque nós não temos conhecimento para fazer tal coisa. Nos ilumine para tomarmos as decisões corretas. Pedimos isso e lhe agradecemos, porque lhe pedimos no doce nome de Jesus. Amém.